Pai do Senhor para os irmãos, quero compartilhar uma palavra de Deus convosco no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, versículo de número 46 e 47. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos seus 7 anos de fartura a mãos cheias. O texto bíblico que fala um pouco da história de José, que é bastante conhecido nas Escrituras Sagradas, um dos filhos de Jacó, por sinal um dos mais novos. E eu poderia rapidamente, numa meditação com os irmãos aqui, falar 5 pontos importantes aqui da vida de José. Na casa de seu pai, era amado do pai, tinha a consideração, era alguém sincero, era alguém que falava a verdade, era alguém que realmente agradava o pai. Esse fato trouxe um problema porque os irmãos a invejava, os irmãos não gostavam, principalmente aqueles que andavam a vida errada, fazendo algo que desagradava o pai. E José era verdadeiro quando relatava para o seu pai a situação dos seus irmãos, sem esconder nada, falava a verdade. E tem hora que falar a verdade para muitas pessoas que não gostam da verdade, às vezes a gente se torna inimigo. Então o pai dele fez uma túnica de diversas cores e agora envia ele um certo dia para ver os seus irmãos que estavam apacentando os rebanhos. Ao se aproximar dos seus irmãos, ele entra para o segundo estágio da vida dele. O estágio primeiro, na casa do pai, com a produção do pai, o amor do pai, fazendo a vontade do pai, algo maravilhoso que todo filho deseja. Mas agora, não por um desejo seu, não por um querer seu, mas ele, em obediência ao seu pai, vai até onde estavam os seus irmãos. E os irmãos agora faz ele entrar para o segundo estágio da sua vida. Pegam ele, tira a sua túnica, que é a tendência de muitas pessoas hoje, inclusive o irmão, se puder, ele consegue tirar o que é seu, porque eles não ficam contentes, porque você é amado de Deus, porque Deus tem um plano na sua vida, porque Deus tem algo de especial com a sua vida, eles ficam muito enraivecidos com isso. Então agora pegam a túnica, rasgam, pega ele, joga dentro do poço. Essa é a vontade de muitas pessoas. Não se assusta, você que me ouve nessa tarde. Muitas pessoas realmente queriam ver você no fundo do poço. Se puder, jogar você no fundo do poço. E alguém, às vezes, pode até ter jogado você no fundo do poço. Mas saiba de uma coisa, essa não é a vontade do Pai. Essa não é o desejo do Pai. São coisas de irmãos, de falsos irmãos. São coisas de alguém que é invejoso, que inveja o que Deus tem na sua vida e para a sua vida. Os irmãos dele o jogaram lá no fundo do poço, olhando para ele lá no fundo do poço, ainda satisfeito com aquela situação, porque foram sentar, foram comer, enquanto ele estava lá no fundo do poço chorando, certamente gritando, pedindo socorro, pedindo que eles tivessem misericórdia, certamente eu não vou contar para meu pai. Mas Deus não queria que eles ficassem no fundo do poço. Não era o planejar de Deus, não era o propósito de Deus. Assim como não é o plano e o propósito de Deus que você fica no fundo do poço. Não é o plano de Deus, não é a vontade de Deus. Ele tem poder e vai te tirar dessa situação. Agora passam os compradores, um ismaelita, e eles pegam o menino, vendem como escravo por 20 moedas de prata. Parte ele para a terceira etapa da sua vida e vai para o Egito. No Egito é comprado e vai para a casa de Potifar, capitão da guarda do Egito, um homem muito próximo do rei. E ele começa a trabalhar e Deus abençoa a vida dele. Aonde ele
estava, de alguma maneira, se destacando, porque o importante, gente, é estar com Deus, se tiver com Deus. Mas eu estou no fundo do poço, mas Deus está comigo nesse poço. Eu estou na cova, no meio da cova dos leões, mas Deus está comigo nessa cova. Eu estou no meio da fornalha de fogo, mas se Deus estiver comigo na fornalha de fogo, Ele vai me guardar ali, vai me livrar e vai ser um lugar bom para mim. Agora, eles, estando na casa de Potifar, ele vive momentos bons, rapidamente assume a gerência de tudo, e tudo quanto ele assumia a responsabilidade prosperava, as coisas estavam certas, a lavoura produzia, os funcionários desempenhavam o seu papel. Sabe que coisa maravilhosa é ver Deus agindo, a mão de Deus agindo através da vida de alguém. Mas isso de alguma maneira produz uma situação de descontente da parte dos adversários. E logo se levantou o problema para a vida de José. Dessa vez, atingiram os seus sentimentos. Exatamente, alguém tentando mexer com seus sentimentos. Então, a mulher de Potifar aparece e tenta, de todas as maneiras, destruir. Mas ela esqueceu de uma coisa, que aquele não era um egípcio, aquele era um hebreu. Que aquele era um hebreu, e além de ser um hebreu que temia a Deus, que aquele era um hebreu que tinha um compromisso com Deus, que aquele moço estava ali não por a vontade dele, mas Deus estava levando ele para um propósito, e com o propósito que ele estava, ele se permaneceu fiel no seu propósito em toda situação. Não sei aonde você está, não sei como você se encontra, permaneça fiel ao propósito de Deus. As calúnias vêm, as acusações vêm, as oportunidades vêm, cavalo selado vai passar na sua frente, mas deixa passar, não monta não, porque esse cavalo vai te levar para lugares tenebrosos, esse cavalo te leva para o seio da morte. Não, deixa o cavalo selado passar. Você tem um compromisso com Deus, o Senhor te chamou, te escolheu para uma obra e está trabalhando na sua vida e no seu caráter. Exatamente isso. Deus tem algo melhor para a sua vida. Se montar no cavalo, perde a oportunidade de governar. Vai chegar a hora de montar no cavalo, agora não. Olha, então ele é caluniado falsamente e é preso, jogado lá no cárcere. Exatamente, jogado no cárcere. Ele vai para o cárcere, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele lá no cárcere, lá na cadeia. Deus estava com ele. Olha, infelizmente, nós estamos vendo em épocas tão difíceis. Muitas pessoas têm medo que eu nunca vi. Mas se Deus estiver com a gente, olha, em qualquer lugar que a gente tiver. Mas foi preso, mas foi inocentemente, sem dever nada. Foi uma acusação, foi uma calúnia, foi uma invenção, foi contra a lei de Deus, foi contra o sentimento, foi um julgamento mal feito, foi um julgamento forjado, foi um julgamento que não teve justiça nesse meio. Ele foi, estava lá e Deus estava com ele, e de repente, mesmo naquele lugar, ele já estava aí, olha, no seu quarta etapa da sua vida, nesses 17 anos quase se passando, ele estava, ou 13 anos melhor dizendo, ele estava ali no cárcere, e Deus abençoou que ele assumiu a gerência de tudo ali e comandava tudo ali. Oh, glória a Deus. Agora alguém sonha, ele revela o sonho, ele pede para o moço não se esquecer dele, se lembrar dele, falar do nome dele para o faraó. E o moço, quando saiu de lá, saiu da cadeia, foi novamente para a casa de faraó, novamente assumiu o cargo de copeiro de faraó, mas esqueceu de José, não lembrou dele, não falou dele, porque não era a hora. Ei, quando chegar a hora, Deus vai lembrar de você. Alguém vai lembrar o seu nome, alguém vai lembrar da sua capacidade, alguém vai lembrar das suas habilidades, alguém vai lembrar que Deus é na sua vida. Deixa para o momento certo, para a hora certa. Mas eu estou esquecido, estou no anonimato, ninguém lembra de mim, ninguém me vê, eu estou jogado, abandonado. Olha, de que adianta ser visto agora? Deixa para ser visto na hora de Deus, no momento de Deus, no momento certo. Deus vai fazer alguém lembrar do seu nome. Não se preocupa, as coisas tudo tem o seu tempo.
tempo e você está vivendo um tempo de provação, mas essa provação passará. Alguém lembrará do seu nome e você vai ser chamado daí para um lugar melhor, para uma posição melhor, para uma posição de destaque. Alguém vai estar te esperando e você vai entrar naquela sala para assumir uma responsabilidade aonde o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Então ele esqueceu, mas quando Faraó sonhou, ninguém conseguia descobrir, ninguém conseguia revelar, ninguém conseguia saber o sonho, ninguém conseguia saber a interpretação do sonho, ninguém. Então procuraram em todo o reino, não acharam. Aí chegou a hora de se lembrar. O copeiro lembrou de José. Eita, glória a Deus, na hora certa o seu nome será lembrado. Lembrou de José e disse para o rei: rei, dos meus pecados eu me lembro agora. Quando eu estava lá na prisão, eu sonhei um sonho, outro meu companheiro também sonhou, e lá teve um homem que falou, revelou o sonho, decifrou o sonho certinho, rei. Ele disse: então manda chamaram José, barbearam José, e ele entra com a idade de 30 anos, 13 anos se passou, 13 anos vivendo difícil, longe do seu pai, mas agora chegou o momento, chegou a hora, chegou o dia, esse dia que alguém sai da cadeia, toma um banho, alguém arruma umas vestes para ele, umas vestes novas, se barbeia, aleluia, e se arruma e parte agora. Alguém diz: vamos com depressa, está todo mundo te esperando lá, está em reunião, está te esperando, o faraó está te aguardando. E ele entra lá como um servo de Deus fiel, um servo sofredor, que foi caluniado, que foi vendido. Quando seus irmãos venderam, é como se alguém dissesse: aí não vale nada, isso aí não vai dar nada. Eu quero ver o que será desse sonho dele. Foi vendido, foi caluniado, foi humilhado, foi como escravo, foi preso, foi zombado, foi criticado, mas agora chegou a hora na vida dele. Ele se apresenta, dá a interpretação dos sonhos e ainda dá um conselho. Eu te aconselho que tome alguém dentre os teus sábios para poder administrar esses primeiros 7 anos de fartura que virão. Depois, para ele poder controlar os 7 anos de seca que também virão. Esse foi o conselho. Faraó, quando viu ele falar o sonho, falar a interpretação do sonho, e tudo certinho. Agora, quando ele dá o conselho, Faraó diz: e quem é que nós vamos achar em toda a terra do Egito com tanta sabedoria igual tu? Tu serás esse homem, e eu somente serei maior do que tu no trono, mas você governará o Egito. Você governará. Está aqui o anel. Monta no meu carro, segundo carro. A hora de montar, chega. Não vai montando assim não, a hora de montar chega. Manda montar no segundo carro. E agora saiu pela terra do Egito, mandando que o povo se ajoelhasse. E Deus fez prosperar a vida de José. Ele foi bem sucedido. Finalizando, você vai sair de todas essas situações, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Não murmure, não reclame, mas espere em Deus, confia em Deus, que a hora chegará. A hora chega para a sua vida, o momento de Deus, a hora de Deus há de chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se está no poço, vai sair do poço. Se está na casa de Potifar, vai sair. Se está na escravidão, vai sair da escravidão. Se está preso, vai ser liberto e vai ver novamente a aurora. Aleluia! E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Creia em nome de Jesus.